CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Iniciamos o nosso giro falando da segunda rodada da Série A2, que foi positiva para a região aqui de Campinas. Destaque para o 15 de Piracicaba, que venceu por 2-0 o Linense no Barão da Serra Negra e assumiu a liderança da competição com 100% de aproveitamento em 2 jogos. O Primavera empatou com o Santo André no ABC, chegou a 4 pontos, e o Capivariano também conseguiu pontuar, empate fora de casa contra a Portuguesa Santista, 0-0. E agora o destaque do Guarani, que entrou em campo no sábado e agora já está de olho no São Paulo pela frente. Bom dia para você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você e uma ótima semana para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. O jogo foi fraco, hein? Ruim, mas foi ruim. Nem Ponte Preta, nem o Guarani, nem a Inter de Limeira desempenharam um bom futebol no último sábado lá no Limeirão. Empate em 0-0. O Guarani segue sem sofrer gols no Campeonato Paulista e chegou a 4 pontos. Como você destacou, Júlio, o próximo adversário é o São Paulo, no Morumbis. A partida acontece às 7h30 da noite, na quinta-feira. O técnico Maurício Souza aguarda a resposta dos jogadores, principalmente por conta da parte física, e disse em entrevista coletiva que ainda espera por mais reforços para a disputa do estadual. Série A3, na rodada de abertura da competição, Rio Branco venceu o São Bernardo por 3-1 em duelo realizado no estádio Décio Vita. A Itaperense perdeu em casa para o Monte Azul por 2-1 e o Lemense ficou no 0-0 com o Comercial em casa. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Corinthians manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista de 2025. Neste domingo, o Alvinegro contou com gols de Igor Coronado e Thales Magno para vencer o Velo Clube por 2-1 na Neoquímica Arena. O Santos também jogou, mas empatou 1-1 com a Ponte Preta em Campinas. O São Paulo igualou com o Flamengo por 0-0 em amistoso nos Estados Unidos e joga hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto às 8 da noite no interior pelo Campeonato Paulista. Já o Palmeiras se prepara para o clássico contra o Santos na próxima quarta-feira. Após 3 horas de uma partida interrompida diversas vezes, Jannik Sinner se superou e avançou às quartas de final do Australian Open. O número 1 do tênis masculino derrotou o dinamarquês Holger Rune, 13º do ranking, na madrugada desta segunda-feira, mesmo enfrentando problemas físicos e precisando de atendimento médico. Sinner conseguiu mais uma partida exemplar, vencendo por 3-1, somando parciais de 6-2, 6-3, 3-6 e 6-3. E agora destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. A Macaca que ficou no empate com o Santos ontem à noite no estádio Moisés Lucarelli. O gol da Macaca foi bem trabalhado pelo lado esquerdo. Depois, Guilherme acabou empatando para o Peixe. O destaque fica por conta da inauguração do novo sistema de iluminação do Majestoso, que foi elogiado pelos torcedores. A Ponte volta a jogar na quarta-feira contra a Portuguesa, novamente no Moisés Lucarelli. O atacante Arthur do Zenit, lembra dele? Ex-Bragantino, Bahia, Palmeiras, está no futebol russo e será jogador do Botafogo. As partes chegaram a acordo na noite deste domingo e o clube carioca vai adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador, pagando 10 milhões de euros ao Zenit. Arthur, como citei, foi revelado pelo Palmeiras, retornou ao clube em 2023 depois de passagens por Bahia e Bragantino, e na Rússia foram 35 jogos com 7 gols e 5 assistências.
E agora o destaque da Copinha, chegando com o Fábio Scheib. Grande abraço, bom dia pra você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Estão definidas as semifinais da Copinha. O Criciúma vai enfrentar o São Paulo e ontem o Corinthians venceu o Vasco da Gama por 1-0. E o Palmeiras perdeu para o Grêmio em Barueri por 3-2. Então Grêmio e Corinthians fazem a outra semifinal. Estão definidos também os horários e o local das partidas. Criciúma e São Paulo amanhã às 7h30 da noite. E Grêmio e Corinthians na Arena Barueri na quarta-feira às 5h da tarde, viu, Julio? Boa, Fábio Scheib. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Grande semana pela frente pra você, viu, Carlão? Para todos nós, Júlio, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. É claro que o desempenho do Guarani não foi bom em Limeira, né? Isso não deixa de ser preocupante, é bem verdade, mas temos que valorizar também o ponto conquistado. O Guarani lidera o grupo, não tomou gol. Isso mostra que o técnico Maurício Souza vai conseguindo, né, ajustar a defesa para o Paulistão. E a Ponte ficou um gostinho, né? Eu acho que também é um empate para ser valorizado diante do Santos, que é um postulante, né? Um candidato ao título, apesar de estar um pouquinho abaixo dos grandes rivais, mas é uma camisa muito forte. Mas ficou um gostinho em virtude do último lance do jogo, nos pés do Renato ali. A vitória estava se desenhando, mas o goleiro Gabriel Brazão impediu que a Ponte vencesse o jogo. Mas, de qualquer maneira, um momento positivo para o futebol de Campinas depois de 2 rodadas do Campeonato Paulista. 11h12, claro, hoje um dia especial também, porque nos despedimos da voz marcante de Léo Batista, aos 92 anos. Ontem, um dos grandes locutores da história do rádio também, da TV Globo, se despediu. Léo Batista, inclusive, é de Cordeirópolis, começou a carreira no rádio em Birigui, depois foi para Piracicaba, onde inclusive participou de Copa do Mundo em 1950, depois foi para o Rio de Janeiro trabalhar na Rádio Globo, onde ele ganhou inclusive o apelido de Léo Batista, e aí da Rádio Globo para frente, uma história impressionante também a partir da década de 70 com a TV Globo. Contrato vitalício tinha o Léo Batista, tamanha a importância que ele teve em todo o sistema Globo de comunicação. Então, as nossas reverências, acho que todo mundo aqui tem alguma lembrança de algum momento, né, do Léo Batista. Eu gostava muito daquele quadro, eu sou acho que o mais novo daqui, né, então eu não peguei muito o Léo Batista apresentando, por exemplo, o Jornal Nacional, não peguei Gols do Fantástico. Gols do Fantástico pra minha geração é Tadeu Schmidt, pra minha geração, né, que é mais que ele fez? Fantástico, Jornal Nacional, Globo Esporte. Eu lembro, a minha geração lembra do Léo Batista no tal do Baú do Esporte, cara, que era o intervalo dos jogos de quarta e domingo, e sempre o Léo Batista aparecia pra fazer alguma lembrança assim do Baú do Esporte, ou então os gols do próprio intervalo nos jogos. Sim. Eu lembro do Léo Batista nas transmissões e era bem legal. Eu como gosto de história, sempre gostava de acompanhar esses quadros do Léo Batista. Léo Batista que em certa época fez dupla com o Fernando Vanucci também, né? Sim. Apresentando os gols do domingo, os gols da semana também. Voz marcante da TV, da comunicação brasileira. E é justamente isso que você falou, quando a gente é mais novo, assim, a gente fica na memória guardado aquilo que nos marca. E os gols do Fantástico, na minha época era o Léo Batista também. A própria Zebrinha, né, Carlão, também? Sim, a Zebrinha eu peguei as apresentações no Jornal Nacional. E eu acho que pro futebol de Campinas, o que é marcante, o Globo Esporte, ele se inicia na segunda-feira após o Guarani ser campeão brasileiro. Ah, é? Inclusive, eu acho que o Guarani postou, né? Isso, foi o Léo Batista que anuncia, né? O Globo Esporte está começando, tal, com o campeão brasileiro, o Guarani, que derrotou o Palmeiras. Então é uma ligação legal, interessante, né? E emocionante pro torcedor bugrino, essa ligação do Guarani Futebol Clube com o Léo Batista. Eu acho que pro futebol de Campinas, né? Independente da rivalidade, é um título brasileiro, é um título que nós de Campinas, a gente precisa valorizar demais e tem essa ligação com o Léo. E torcedor do Botafogo, né? Conseguiu em vida, né, ver o time campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Acho que para ele também isso deve ter sido muito emocionante. Referência, né? Eu acho que a gente precisa... É o que eu sempre falo quando a gente vai perdendo aí as nossas referências. Isso joga para nós aqui, da imprensa, uma responsabilidade gigante. Porque nós não vamos ser iguais a eles, mas nós precisamos manter a mesma credibilidade, a mesma responsabilidade, o mesmo carinho em lidar com a notícia. E até foi falado hoje numa reportagem muito bacana do Wesley Justino no Bom Dia Cidade, contando a trajetória
do Léo Batista aqui na nossa região. Até tinha um amigo do Léo Batista que deu uma declaração muito emocionada e disse que o time, a equipe esportiva que está se criando no céu é uma equipe fortíssima, viu? E fica aqui os nossos sentimentos à família e a referência a Léo Batista, a voz marcante do esporte. E a última vez que o Léo Batista apareceu em público, foi visto publicamente, foi no velório de um grande amigo também, do Cid Moreira, que foi em outubro. E lá ele se emocionou muito também, mais um gênio também que a gente perdeu há pouco tempo. A última vez que ele apareceu em público foi justamente nesse momento, estava muito emocionado. E ele era muito carismático, né? Eu lembro que recentemente também colocaram ele para fazer umas matérias mostrando esportes diferentes. Nossa, né? muito bom. Cara, isso muito ficou bom. Isso ficou bem legal. Incrível. Não, o Léo Batista ele fez tudo, né? Ele circulou em todas as áreas do jornalismo e quando era pra tratar assuntos sérios, o Léo Batista conseguia. Pra fazer coisas descontraídas, ele conseguia também. Então, assim, é um gênio da comunicação. A voz marcante, né? Nunca nos esqueceremos tanto da voz do Cid Moreira, que o Lupe citou aqui. A voz do Léo Batista também é uma voz que fica pra eternidade. Então, fica aqui nossa homenagem e o nosso grande abraço aos fãs e principalmente aos familiares do Léo Batista. 92 anos, construiu uma história fantástica. Esse é o CBN Esportes, gente, dessa segunda-feira, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, o comando de stream é com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h17. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela região do centro, a Moraes Salles tem lentidão sentido Nova Campinas, da Avenida Francisco Glicério até a Rua Lusitana e no sentido oposto, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury até a chegada à Rua Itu. A Avenida Norte-Sul tem excesso de veículos sentido Guarani, próxima à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, no sentido Taquaral, o ouvinte faz um bom caminho. Já a Orozimbo Maia está bastante carregada pela pista da direita, desde a Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. Pela pista da esquerda são boas as condições. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta. Um alerta para o motorista que segue pela rodovia Dom Pedro, sentido Anhanguera, tem excesso de veículos na altura de Bom Jesus dos Perdões, do quilômetro 58 ao 61, por conta de obras, e mais à frente também tem trânsito intenso, congestionado, na verdade, do quilômetro 87 ao 94, entre Jarinu e Itatiba, por conta de um ônibus que pegou fogo naquele trecho. A ocorrência ainda está a atendimento, o motorista tem que redobrar a atenção. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação aqui da CBN, agora 11h20. Seja viajante. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Às 11h21, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. De primeira já vamos com Gabriel Dudziak atualizar informações sobre o futebol paulista, inclusive da vitória com polêmica pós-jogo do Corinthians contra o Velo Clube. Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebeu o recém-promovido Velo Clube e, embora tenha tido algumas dificuldades para criar perigo no primeiro tempo, abriu o placar aos 22 minutos, com Igor Coronado em cobrança de falta. No segundo tempo, o Alvinegro teve um pênalti a seu favor, mas Romero desperdiçou e 10 minutos depois, o Velo Clube empatou com Daniel Amorim de cabeça. A reação corintiana, no entanto, foi imediata e 5 minutos depois, Thales Magno fez o 2-1. Foi a segunda vitória em 2 jogos nos quais o Corinthians mesclou titulares e reservas. O técnico Ramon Dias revelou que isso deverá ocorrer novamente contra o Água Santa na quarta-feira, mas ele também disse que espera a força máxima contra o São Paulo no próximo domingo. Y es muy importante que el equipo no tenga lesiones para poder seguir trabajando. Sí que sabemos que jugamos nuevamente del local y seguramente vamos a darle descanso a algunos jugadores y otros van a tener que ser protagonistas, que también vamos a intentar ganarlo. E contra o Clássico seguramente vamos a poner o melhor que temos. O Santos também jogou. Em Campinas, o Peixe foi com uma equipe mexida para encarar a Ponte Preta e teve muitas dificuldades, saindo atrás no placar aos 42 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Santos não teve uma melhora expressiva, mas aproveitou um erro de saída de bola para empatar com Guilherme. Daí em diante, pouca coisa aconteceu e o 1-1 permaneceu até o apito final. Para o técnico Pedro Caixinha, o Santos não jogou como deveria e só competiu bem no segundo tempo. Nós temos que entender qual é a instituição que estamos a representar e não podemos em 3 dias, mesmo com algumas alterações, deixar de jogar à nossa maneira. Na segunda parte, gostei da reação da equipa, mas mais uma vez, nós não somos reativos, não podemos ser reativos, temos de ser proativos. O São Paulo fez neste domingo o segundo amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos e empatou novamente, 0-0 com o Flamengo, em jogo de muitas oportunidades no primeiro tempo e mais travado no segundo. Hoje o tricolor joga de novo, mas pelo Campeonato Paulista, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 8 da noite no interior do estado. Sem muitos dos titulares que estiveram nos Estados Unidos, o tricolor terá uma mescla de alguns jogadores que voltaram mais cedo e jovens que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Depois de trocar muitos jogadores entre uma partida e outra nas 2 primeiras rodadas, o técnico Abel Ferreira pode mandar a campo uma equipe muito próxima daquela considerada ideal. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Dudziak, então, com as informações do futebol paulista, começando pela vitória do Corinthians contra o Velo. Quem para o Corinthians? Um resultado melhor que o desempenho do Corinthians, né? Sim. O Corinthians perdeu o pênalti, aí o Yuri Alberto lá soltou um negócio enigmático, mas ele falou que não era pro Romero depois. Que ele queria bater o pênalti, é isso, É, né? que a mensagem do Yuri Alberto... ego, né? Falando de ego. Porque o Yuri Alberto falou que não tem nada a ver com o Romero isso. Aí, ó, aqui, ó. Yuri Alberto. Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Antes da cobrança do pênalti, o Yuri Alberto nitidamente estava incomodado em não ter batido o pênalti, né? O Romero não deixou o Yuri Alberto cobrar, e aí até aparece o Coronado indo lá, tirar o Yuri Alberto, conversando com ele, trocando ideias. Pra mim, isso aqui é pro Romero, mas há quem interprete também que é
O Corinthians está passando aí por uma segunda-feira importante na política, por conta do pedido o pedido de processo de impeachment e tudo mais. Eu acho que o Roberto não se envolveria com isso. E também não acho que seria uma frase aleatória. Pra mim, ele mandou uma direta pro Romero. Mas, segundo ele mesmo, tá tudo certo lá, já tá tudo resolvido. Porque se você... Opa, pois não, Antônio Lupe. Se você for pegar ao pé da letra a frase, você pode repetir, por favor? Ai, pô, você me quebra, que eu tinha fechado, mas vamos lá. Deus, vírgula. Não permita que o ego... Ego foi na questão da cobrança do pênalti. Ele quis pegar o pênalti, assumiu a responsabilidade, o Yuri tá vivendo uma fase linda, artilheiro, e ele não deixou o Yuri Alberto bater. Continue. Não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito pra sair. Onde que o Corinthians lutou tanto pra sair? De uma zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se continuar com essa questão de se preocupar mais com ele do que com o nós, o Corinthians vai voltar a cair pelas tabelas. Porque nossa, mas que viagem que você deu agora. Não. O que tá falando bobagem. Tirou o Corinthians da zona do rebaixamento foi o conjunto. Sim. Foi o conjunto. Claro que foi. Quem que foi? Vai falar que foi o Memphis Depay. Não, mas acho que não tem essa relação. Eu acho que não é essa a relação. Às vezes ele tá pedindo a Deus pra tirar o ego dele. Exatamente. Porque o Yuri Alberto, cara... O Yuri Alberto, ele é às vezes é uma autocrítica. Às vezes é uma autocrítica mesmo. Eu acho ele um rapaz muito legal, cara. Assim, tirando a coisa da carreira, assim, as entrevistas dele, de repente pode ser, como pode ser também indireta pro Romero. Sabe que rede social na mão de jogador é complicado, né? Às vezes o desabafo vai por lá e gera polêmica, ainda mais o atacante, o artilheiro do Brasil. O cara veste a 9 do Corinthians, então gera muito zum. Eu fico imaginando o cara escrevendo a mensagem e tudo mais antes de apertar enviar, mandar. Você acha que o cara não pensa nisso? Vai dar repercussão? Não pensa, assim, né? Acho que pensa. Ah, sim, não, pensa. É a intenção dele. Na verdade, é a intenção dele. Às vezes não é nem ele que quer escrever. Porque são marionetes praticamente, né? Com staff e tal. Mas lembrando que o Romero é o artilheiro da arena, né? Também tem essa questão também. Às vezes o cara quer se isolar mais ainda, quer marcar mais a história ainda na arena corintiana. O Romero é o artilheiro da arena, de toda a história da arena. Às vezes também o fato é que se fosse gol, ninguém tava falando disso, né? Você tem razão. acaba criando... segunda rodada contra o Velo Clube na arena. Acaba criando um pouco mais de polêmica porque não foi gol. A sorte é que ganhou também, né? Porque se empata, isso aí teria... Aí vira uma fumaça. Um jogo contra o Velo Clube na segunda rodada de Paulista pode virar fumaça. Olha, a cara do Corinthians. Olha como são as coisas. É a cara do Corinthians. Antes, o Dudeco falou rapidamente sobre o Santos. A gente vai deixar pra falar do Santos no bloco do jogo da Ponte. Eu quero falar do Neymar, gente, porque... É uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo. O Neymar será anunciado como reforço do Santos. Segundo a Ana Canhedo, do GE. Globo, o Neymar está entre hoje e amanhã indo lá pro Al Hilal para rescindir o seu contrato e assinar um contrato de 6 meses com o Santos. Então, o Neymar, segundo o GE. Globo, eu não lembro agora quem deu a informação inicial, esqueci de anotar. Diário do Peixe, obrigado, Fábio Scheib. A informação inicial dos nossos colegas lá na Baixada, que o Neymar já aceitou a proposta do Santos. Que legal! Eu particularmente gosto dessa decisão do Neymar de voltar para o futebol brasileiro. Até a gente estava discutindo na Arena esses dias sobre o Santos de 2010. Eu, apesar de não ser santista na infância, eu adorava assistir o Santos por conta do Neymar. Era um time assim que eu ligava e acompanhava muito o Santos do Neymar, do Ganso e companhia na minha adolescência. E acho que é uma decisão sábia do Neymar em voltar ao Brasil. Eu acho uma atração. O Santos precisa de um jogador desse tipo para protagonizar, para ter atenção da grande mídia, né? O fato do Santos ser da Baixada e essa briga com os rivais atrapalha um pouquinho, porque o trio de ferro acaba ganhando mais visibilidade. Com o Neymar no Santos, a gente sabe como seria em termos de mídia, né? Agora, o ponto X, eu acho maravilhoso. Eu acho que é para nós, né, que gostamos da seleção brasileira também, é um reforço. Agora tem que saber como que está o Neymar e o sentimento dele, o que ele quer. Neymar, você quer Copa do Mundo? Você quer ajudar o Santos? Qual o objetivo do Neymar? Porque se ele quiser realmente disputar a Copa do Mundo, que falta pouco, hein, gente? Se ele quiser disputar a Copa do Mundo em alto nível, vai ter que mudar demais a postura dele como atleta, a preparação física dele,
porque o tempo é curto, o Neymar é bom de bola, só que a competitividade hoje exige muito. E o Neymar não tem entregado, né? E no meio de tudo isso, as lesões. A gente já vai falar ainda de Neymar depois do repórter da CBN. Voltamos já. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. O Banco Central injetou 2 bilhões de dólares no mercado de câmbio nesta segunda-feira. A autoridade monetária vendeu todo o volume disponibilizado por meio de 2 leilões de linha, quando há compromisso de recompra do montante num momento futuro. A movimentação é uma tentativa de conter a valorização da moeda americana. Foi a primeira intervenção do BC com Gabriel Galípolo na presidência. Depois da ação, o dólar comercial passou a cair e, no momento, está em baixa de 0,22%, cotado a R$ 6,05. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, com 122.328 pontos. O euro vale R$ 6,28, elevação de 0,78%. As internações por transtorno de ansiedade generalizada custaram quase 6 milhões de reais aos hospitais públicos e privados do Brasil nos últimos 3 anos. A informação consta num levantamento da empresa de gestão de gastos hospitalares Planisa, em conjunto com a plataforma DRG Brasil. Foram analisadas informações de mais de 440 estabelecimentos entre 2022 e 2024. No período, foram registradas pouco mais de 2.200 internações por transtorno de ansiedade generalizado. O cálculo de custos foi feito com base no preço médio de uma diária de internação de R$ 964 nos hospitais consultados. O valor considera o uso do leito, o material e os medicamentos consumidos e os honorários médicos. Uma multidão acolheu na Cisjordânia os 90 prisioneiros libertados por Israel em troca da soltura de 3 pessoas que eram mantidas reféns pelo Hamas. Os palestinos são, em sua maioria, mulheres e menores de idade. A movimentação faz parte da primeira parte do acordo de cessar-fogo em Gaza. O primeiro dia da pausa nos combates permitiu a entrada de mais de 600 caminhões com ajuda humanitária para a população do território palestino. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Hoje nós temos muitos assuntos, então para arredondar o assunto Neymar Júnior, Fábio Scheibe, você ia falar também sobre essa grande possibilidade do Neymar reforçar o peixe na sequência do ano. É que na semana passada ficou uma preocupação no ar quando o Jorge Jesus afirmou que o Neymar não está conseguindo se recuperar, não está conseguindo acompanhar os jogadores das
os atletas do elenco, né, na recuperação. A gente sabe que a Liga Saudita é bem inferior à Liga Brasileira, por exemplo, até no número de jogos, até na qualidade nem tanto agora que os craques estão indo para lá, mas o restante dos jogadores não acabam tendo esse nome que tem no Brasil, a disputa que tem no Brasil. Eu acho que justamente por isso o Neymar deve pensar em vir para o Brasil, mas lembrando também que o Neymar em 2 anos fez apenas 20 jogos, né? É muito pouco para isso, pensando em Copa do Mundo. O Santos, se abraçar essa ideia de fazer ele pronto para uma Copa do Mundo, vai ser muito legal. Só não entendo ainda a questão dos 6 meses, né? Porque vai terminar o tempo final do contrato, né? E depois ele fica livre no mercado e aí ele decide, né? Se ele assina um novo contrato com o Santos ou vai para os Estados Unidos porque ele tem essa coisa de reeditar o trio MSN. Eu acho que vai depender muito. Se até a Ana Canhedo trouxe aqui no GE os motivos, né, do Neymar ter aceitado a proposta do Santos, aí ela coloca aqui 3 motivos principais. Condição física, porque o Neymar precisa de um recondicionamento físico. E aí até esses 2 primeiros motivos levam ao terceiro. Condição física, carinho, né, que é voltar a ser feliz, jogar futebol. E aí o terceiro motivo é a seleção brasileira. O Neymar não abriu mão ainda da seleção brasileira, mas para que ele volte ao status de ser um jogador selecionável, a seleção brasileira, ele precisa estar bem e motivado. Cara, não deixa de ser um desafio, né, pro Neymar, porque a gente... a Copa do Mundo a Copa do Mundo é um ano, gente, né? Daqui 1 ano tem Copa do Mundo. E 1 ano, para um atleta de alto rendimento, é um tempo curto. Para quem não joga há 2 anos. Já não joga há 2 anos. E o Neymar é um protagonista de seleção brasileira. Então você imagina o nível que ele tem que estar numa Copa do Mundo para realmente ele ter toda essa situação de um camisa 10, de um cara que de repente pode ser o melhor do mundo. O Messi não foi campeão com 34 anos. Né? Então ele ainda tem esse sonho. Agora, depende muito dele, né? Depende dele, do corpo, como que ele está, o foco dele. O futebol brasileiro realmente é diferente. As lesões atrapalham, o calendário, ele aumenta o risco de lesão. Então a gente tem que entender o que o Neymar quer. Mas não é só falar, né? É a postura, a atitude, para ver o que ele quer do Santos, o que ele quer para ele, o que ele quer no futebol brasileiro. Agora, se ele realmente estiver afim, cara, vai ser legal pra caramba, vai ser sucesso. O problema são os atrativos aqui fora de campo. Então, é tudo isso, ele tem que entender, ele tem que saber que em 1 ano ele vai ter que abrir mão dos prazeres da vida, até a vida dele fora de campo, com propagandas, tal. Ele vai ter que focar no futebol. E ele focando no futebol, acho que as lesões poderão diminuir um pouquinho e ele sim ajudar o Santos tecnicamente, e a consequência disso é a seleção brasileira. E só, muita gente acha que vai ficar bravo com o que eu vou falar, mas assim, como o Neymar quer a seleção, acho que a seleção também precisa do Neymar. Sem dúvida. Porque o Vini Júnior, ele é um cara excelente, ele é um baita de um jogador, só que ele não consegue assumir o protagonismo com a camisa amarela. Protagonismo que ele tem no Real Madrid. O Rodrigo, mesma coisa. A gente não tem um cara para assumir essa responsabilidade, para bater no peito e falar joga em mim que eu resolvo. Não tem. Se o Neymar estiver bem, o Neymar precisa da seleção brasileira para ele conquistar um título mundial. E o Brasil precisa do Neymar para ele ajudar esses garotos, né, que estão surgindo e outros que também vão surgir, o Hendrick, o Estevão, esse menino do São Paulo que tá jogando Copa São Paulo, o Rian Francisco, ele é bom demais, pode ser aí um futuro camisa 9, mas lá na frente, só que hoje o Brasil também precisa do Neymar, assim como o Neymar precisa do Brasil. Mas vou trazer uma polêmica aqui, não é muito pouco pro Brasil, não é pensar pequeno, o Brasil depender de um jogador para o Brasil pentacampeão do mundo, depender, ele ficar refém de um jogador que tá lesionado, que não joga há 2 anos também. Não, porque não temos os outros não assumem, saída. Né? Os outros não assumem o protagonismo. O Neymar, tecnicamente, e a gente sempre fala, né? O Neymar gera muita emoção, porque as pessoas levam em conta, às vezes, o comportamento dele. Mas ele, como jogador de futebol, ele é diferente. E ele, estando na ponta dos cascos, independente da idade, é um cara que pode decidir. Coisa que o Vinícius Júnior futuramente pode chegar. Mas, por enquanto, ele não é. Ele não é esse protagonista na seleção brasileira. Não estou falando do Vini no Real Madrid, que é o melhor do mundo, sem dúvida alguma. Mas o Vinícius Júnior, com a camisa da seleção brasileira, ainda não protagonizou. É isso. Bom, então vamos aguardar agora, porque faltam... Apesar do Neymar já ter aceitado a proposta do Santos,
Isso não significa tudo ainda. Não é um porque negócio simples. Porque pros árabes dinheiro não é nada, exatamente, eles não rasgam nota de ó quem 100. fala. Nem de Árabe, 200. cara, árabe, E libanês. faltam 2 assinaturas ainda para a negociação dar certo. Inclusive a ESPN.com coloca que ainda é uma negociação considerada difícil de acontecer. Então tem alguns passos aí. Você, torcedor santista, acalme-se, aguarde por notícias, mas está cada vez mais próximo aí a volta de Neymar Júnior à Vila Belmiro. Inclusive, Neymar jogou com o Serginho da Ponte, né? Lá no Santos. Foram revelados juntos. 11h40. Falando em Ponte, em Santos, agora sim, trazendo o contexto do jogo do Peixe, com o jogo da Ponte ontem, empate com o Alberto Valentim elogiando demais a atuação da Ponte, até citando, né, Lupe? Pô, ficou um gosto amargo, porque a Ponte jogou bem o primeiro tempo, teve o lance lá do Renato, que poderia ter sacramentado a vitória também, então ficou um gostinho ruim, mas um ponto importante contra o Santos. A atuação da Ponte, inclusive no apito final do árbitro, isso foi reflexo nas arquibancadas. O torcedor aplaudiu a entrega do time, mesmo não saindo com a vitória. A Ponte até abriu o placar com o Jean Dias. Aliás, daqui a pouco a gente pode falar também sobre a dobradinha que o Valentim tem feito pelo lado esquerdo. E foi o que a gente comentou aqui antes da pré-temporada. Será que o Barcelos vai jogar como meio-campista, como lateral esquerdo? Será que o Arthur não vai aparecer como zagueiro, como já aconteceu na própria Ponte Preta? E é isso que está se desenhando. Só que o Alberto Valentim, ele destacou, falou que foi um primeiro tempo quase perfeito. E no segundo tempo a Ponte vacilou, sofreu o gol do Guilherme, que é um cara que não pode bobear. E o empate entre Ponte Preta e Santos em 1-1. Vamos ouvir o Alberto Valentim, que fala sobre o desempenho da Ponte e essa dobradinha pelo lado esquerdo entre Barcelos e Arthur, onde deu origem ao gol da Macaca. Fica assim um gosto amargo depois do jogo, por esse empate, né? Mas a gente tem que lembrar que é um ponto ganho, porque foi contra uma grande equipe. Mas pelo que a equipe apresentou, principalmente no primeiro tempo, fica esse gosto amargo, como eu falei, desse empate. Em relação aos 4 laterais, que esses jogadores são polivalentes, né? Eles fazem mais de uma posição. Isso dá ao treinador essa opção de oportunidade de colocá-los em posições diferentes. Por isso foi a minha decisão de iniciar com esses jogadores. Esses jogadores, vamos citar os dois, eles me dão essa possibilidade de fazer essa troca, né? Ora, na jogada mesmo, eles vão trocando. O Danilo, que está como terceiro, passa a ser o nosso ala, fica mais aberto, e vice-versa. Então eles nos dão essa possibilidade, são jogadores que fazem bem as duas funções, defensivas e ofensivas, a gente tem eles. Agora, para os próximos jogos, eu gosto muito, vocês vão depois me conhecer mais de perto no dia a dia, eu vou de jogo a jogo, né, porque a gente tem que analisar a condição física, principalmente desse lado de jogos atrás de jogos, e a gente leva em conta também de como vem o adversário, enfim, de jogo a jogo, para a gente ver quem serão os 11 que vão iniciar. O próximo jogo da Macaca acontece quarta-feira contra a Portuguesa. Esse jogo também acontece no estádio Moisés Lucarelli. Precisamos falar da iluminação do Majestoso. Melhorou muito com a iluminação de LED. Aliás, teve um show de luzes antes do jogo, coisa muito bonita feita pela diretoria da Ponte. Se ano passado o trabalho feito dentro de campo não foi nada legal, pelo menos nessa questão de melhorar o ambiente do Moisés Lucarelli, isso tem que ser ressaltado. Então é isso, empate contra o Santos, a Ponte venceu o primeiro jogo contra o Novo Horizontino 1-0, empata com o Peixe, a Macaca tem 4 pontos conquistados. Vou até pegar aqui, o grupo da Ponte é um dos mais disputados, hein, até agora. É o mais, Paulistão, né? São Bernardo tá na frente. Tem um que, o do Corinthians também tá, o do Corinthians também tá movimentado aqui. Mas o mais equilibrado é o grupo D. Tem São Bernardo liderando com 6 pontos, Palmeiras é o segundo com 4, a Ponte é a terceira colocada com 4 e o Velo Clube não somou nenhum ponto. Aí lá na frente, eu já vou falar aqui na segunda rodada, se repetir esse cenário,
tiver São Bernardo, Palmeiras e Ponte Preta brigando cabeça a cabeça pelas 2 primeiras colocações e aí classificar um Novo Horizontino com um ponto menor no outro grupo, aí vai começar aquela choradeira que a gente já ouviu em outros anos. Não tô falando da Ponte Preta, tá? Tô falando para qualquer clube que tiver uma pontuação maior do que o segundo colocado de outro grupo, porque é o que define a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. É isso. Bom, Carlão, quero ouvi-lo sobre o jogo da Ponte ontem e se esse sentimento do Alberto Valentim se justifica de um sabor amargo pelo empate. Olha, Júlio, eu acho que na base do entusiasmo, né, eu acho que se justifica, porque ele teve a bola da vitória, né, nos pés, e no momento em que ele fura na primeira tentativa, ele perde um pouco de tempo. Isso dá a oportunidade do Brasão chegar com rapidez e neutralizar o segundo chute. Mas eu ainda confesso, eu até disse hoje no Campinas pela manhã, eu tô tão ferido pelo que aconteceu ano passado com as nossas equipes que eu tô muito comedido, né? Eu prefiro eu prefiro adotar a tática do pezinho no chão. Então o pezinho no chão me deixa satisfeito com o que aconteceu ontem. Estou gostando da postura da Ponte neste Campeonato Paulista, né, contra o Novo Horizontino, uma postura aguerrida, uma postura de comprometimento e tecnicamente também, tanto é que a equipe venceu. Ontem também uma Ponte corajosa, né, um primeiro tempo em que ela conseguiu se impor, né, jogando em casa e contra um Santos, né, o Jean Dias, uma grata surpresa, né, os meninos do lado esquerdo também, esse revezamento que ele faz no sistema defensivo, com o Arthur, com o Danilo, com o Emerson, ora com 3 zagueiros, ora com uma primeira linha de 5, muito interessante. Eu acho que é uma Ponte que começa coesa, organizada, mas não me frustrou assim, era para ter vencido o Santos. Calma, um primeiro tempo bom, né? Acho que o segundo tempo o Santos conseguiu jogar um pouco mais pelo lado direito de defesa da Ponte. Isso acho que é algo que pode ser corrigido pelo Alberto Valentim, mas o empate acabou sendo justo, mas a Ponte está dando sinais de que ela tem condições de fazer um Campeonato Paulista tranquilo, com muita calma, é bem verdade, com muita ponderação, mas as 2 primeiras partidas deixaram aí uma impressão legal pro torcedor ponte-pretano. E aí, Fábio Scheib, Vou confessar Ponte... Pô, cara, aquele lance do Renato ainda... O último lance ali, saiu na frente do goleiro, mas o Brasão nesse começo do campeonato tá indo muito bem. Parece que deve ficar com a vaga do João Paulo, depois que o João Paulo estiver totalmente recuperado. Mas eu confesso que tô surpreso com a Ponte, né? Tão rapidamente, assim, um time já se entrosar. Fez 2 bons jogos, né? Contra o Novo Horizontino, conseguiu a vitória com 1 a menos. Ontem contra uma grande equipe também, o Santos que tem a mesma base do ano passado, né? Joga junto há muito tempo. É verdade que começo do campeonato a gente também não pode se iludir muito, mas a Ponte chama atenção pela organização, principalmente a organização, conhecimento dos jogadores, né? Pedro Vilém, uma bela surpresa também ontem, jogou muito bem, até tomando o lugar do Elvis. Sim. O Elvis começando no banco de reservas, mas a Ponte mostrando que se entrosar essa equipe pode ter frutos lá pra frente, que a gente sabe que o mais importante justamente é a Série C, mas esse time, se pegar a engrenagem aí, pode dar muita alegria pra torcida nesse ano. É isso, 11h48, intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta a gente vai falar sobre o Guarani, que entrou em campo também no fim de semana. Feira de Paulistão, na CBN. O tricolor faz a sua estreia depois da pré-temporada nos Estados Unidos. Botafogo, São Paulo. Às 8 da noite, com Rodrigo Bittar, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. E hoje tem vôlei Renata em quadra. A equipe de Campinas enfrenta o Suzano às 9 horas da noite no ginásio do Taquaral. Com a vitória na última rodada, o vôlei Renata ocupa a 3ª colocação, já o Suzano é o 6º colocado na tabela da Superliga. Os detalhes da partida você acompanha aqui na programação da CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vamos lá, Antônio Lupe, agora informações do Guarani, que entrou em campo no sábado, ficou no empate. 100 gols contra o Nhoquim. O jogo foi bem ruim. Ó. Contra a Inter de Limeira. Aliás, tinha um leão. Entrevistei o leão no decorrer do jogo. Você gosta desse negócio de mascote, Gosto. né? Você tem alguma coisa com isso. Mas sabe o que eu fiquei com dó? Porque assim, tava calor com a gente normal. Imagina pro rapaz que se fantasia de leão. Uma pelúcia. E ele tem que estar alegre, ele tem que pular, ele tem que ficar a todo momento alegre. E não tava alegre, porque na hora que ele puxou a cabeça, mas pingava suor. E a Leoa, que é filha dele, e ele acariciava a juba da Leoa. Foi o mais legal do jogo, porque assim, dentro de campo, pouquíssimas emoções. Tivemos um gol da Inter de Limeira aos 14 minutos do primeiro tempo, que foi anulado, mas gerou ali uma certa reclamação por parte dos jogadores da Inter de Limeira. O VAR entrou em ação e o próprio VAR pegou a posição irregular, se não me engano, do Alexandro, atacante da equipe da Inter. O Guarani teve muitas dificuldades, clima quente. O Maurício Souza falou do pouco tempo de recuperação em comparação ao jogo contra o Botafogo, né? Um intervalo muito curto entre uma partida e outra. Jogadores relataram também um gramado alto, seco, isso também prejudica, ou seja, um conjunto de fatores que resultaram com esse empate sem gols. Maurício Souza na coletiva também traz a análise dele do duelo contra a Inter. Se a gente for analisar o jogo tecnicamente, eu acho que ele foi ruim, né? Eu vi um jogo muito truncado, as duas equipes sem conseguir conectar bons passes. Eu acho que a nossa equipe, nesse quesito, ainda foi um pouco melhor, foi uma equipe que tentou jogar mais. Achei também que interferiu um pouquinho, não como desculpa, mas foi uma reclamação geral do meu time. A grama muito alta, o campo muito seco. No primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de se adaptar e conduzir a bola ela parar. Erramos muitos passes ali perto do nosso gol, enfim, perdemos bolas importantes. Mas o tempo todo a nossa equipe tentou jogar. No segundo tempo eu conversei com ele sobre isso, nós ajustamos alguns detalhes para a gente que pudesse ter um pouquinho mais de circulação. A gente teve, mas faltou efetividade no ataque, faltou um pouco mais de peso, faltou um pouco mais de criatividade no terço final, conectar melhor as jogadas, tomar melhor decisão. No final não era o que a gente queria, a gente veio aqui para buscar o resultado. Eu acho que o jogo deixou claro isso, a gente não mudou em nenhum momento a nossa maneira de jogar, o tempo todo pressionando, saindo com a linha rápida.
mas a gente leva um ponto para casa e num campeonato tão difícil, pontuar foi importante. Maurício Souza, técnico do Guarani. O Bugre volta a jogar na quinta-feira contra o São Paulo, lá no estádio do Morumbis. E foi até legal na coletiva que foi perguntado. Aliás, Rodrigo Castro fez a pergunta pro Maurício, já projetando esse jogo contra o São Paulo, porque teve um repórter de Limeira que falou sobre essa dúvida, porque a Inter estreou contra o Guarani e colocou um time bem diferente. Tinham 2 laterais esquerdos, um mais avançado. E o Maurício falou que não surpreendeu, mas contra o São Paulo ele relatou que ainda não sabe qual time vai colocar em campo, porque o São Paulo estava até ontem na Flórida, né, participando da pré-temporada. Joga hoje, né, contra o Botafogo. Estreia no Paulistão hoje contra o Botafogo. Então ele não sabe se é esse time alternativo ou se vai ser uma mescla com esses jogadores que estavam nos Estados Unidos. É o próximo compromisso do Bugre. Seja qual for, vai ser um jogo difícil, né, contra o São Paulo. Sempre, eu acho sempre que vai ser um alternativo, Julião, porque o São Paulo tem o Corinthians, Talvez e aí, Carlão? O desempenho do São Paulo hoje vai mostrar muita coisa, né, o time que vai jogar contra o Guarani. Mas esse Guarani nesse começo de campeonato? Cara, é a mesma situação que eu penso com relação à Ponte, né? Ainda não cicatrizou o que aconteceu no ano passado, então muita ponderação para analisar o Guarani. É claro que a primeira vitória contra o Botafogo, apesar de ter sido por 2-0, mas algumas situações colaboraram demais para este resultado. Tecnicamente o Guarani ainda está um pouco abaixo. Contra a Inter de Limeira também, né? O Lupe até citava o forte calor, isso atrapalha, né? A gente clama tanto pelos horários tradicionais do futebol, mas eu acho que o jogo às 4 da tarde, neste momento, com esta temperatura, eu acho que ele pode ser revisto. Atrapalha muito os jogadores, o desempenho fica muito abaixo. Agora, o lado positivo, a gente tem que enaltecer. A defesa, 2 jogos, nenhum gol tomado. Né, o técnico Maurício Souza vai conseguindo organizar este setor e isso é importante, ainda mais para um jogo que está chegando contra o São Paulo, que independente do São Paulo que for a campo, é uma equipe forte, é uma equipe qualificada. Isso vai deixando o Guarani mais confiante nesta consistência defensiva. Ofensivamente vai precisar melhorar, algumas peças que a gente coloca ainda como protagonistas não estão rendendo, né? Eu chamo a atenção para o Isaac contra o Botafogo teve uma atuação ali irregular, ok, mas muito pouco para um jogador da qualidade dele e o papel que ele tem neste Guarani, né? Porque ele chega com acesso nas costas, né? Com o Mirassol, foi uma contratação importante e lá em Limeira também não apresentou um bom futebol. Então acho que quando essas peças começarem a funcionar, ou o Isaac começar a funcionar, assumir um protagonismo, o Guarani pode melhorar, principalmente na parte ofensiva, mas defensivamente eu acho que está sob controle. 2 jogos e nenhum gol tomado, 4 pontos, líder dentro do grupo, invicto, então são fatores positivos que a gente tem que enaltecer também. O Fábio, depois até o Maurício falou, né? A gente precisa de mais reforços, né? O Guarani é um começo positivo até em termos de pontuação, né? Mas, evidentemente, necessitando ainda de alguns ajustes e reforçar esse elenco, né? Ter mais opções aí pro Maurício Souza também, né? A gente sabe que a parte ofensiva também tá deixando um pouco a desejar. Teve a entrada do João Marcelo, que foi bem na copinha também, o próprio Léo Porfírio também, mas a gente não pode colocar todas as fichas num jovem que 19, 18 anos para ajudar no time principal. O Guarani tem que ir no mercado, sim, ainda tem algumas carências no elenco, principalmente na parte ofensiva e para mim também na criação, porque somente o Isaac ali. Não sei se o Isaac tá nesse ritmo todo, tudo bem que é começo de campeonato ainda, mas tem que ter mais opções justamente para mudar os jogos também durante a própria partida, né, Julião? O Maurício falou que chega um zagueiro, né, nessa semana ainda busca um 9 e mais um meia, né, mais um jogador de meio campo. Mas o que tá mais próximo ao zagueiro. E tem o Alan Santos ainda para estrear, né, que não jogou, né, tá na transição. Né? Porque o Guarani vai escrevendo os jogadores conforme a disponibilidade deles, né? Como o Alan Santos não estava disponível para as primeiras rodadas, ele acabou não jogando. E vale destacar também que o Márcio Silva não jogou por conta desse desconforto, jogou o Titi ao lado do Rafael. O Anderson Leite também é uma situação que o Maurício Souza disse que não tem o resultado na entrevista, né? Mas que por ser panturrilha é um lugar muito delicado. Então, são 2 jogos na temporada e você vê que ele já começa a sofrer por conta aí de desfalques. Então, por isso, é preciso reforçar esse elenco do Guarani e o Maurício Souza diz que a diretoria está empenhada para buscar esses atletas. Só passando a situação do Guarani aqui do Grupo B, o Guarani é o líder, 4 pontos, o Santos o segundo também com 4 pontos, a Portuguesa tem 1 e o Bragantino nenhum ponto. Chama atenção o Bragantino, né? 2 jogos, 2 derrotas.
Esse jogo contra o São Paulo desafiador, né? Independente do São Paulo que vier, mas vai ser a prova de como realmente o Guarani está, né? Porque joga no Morumbi, é um São Paulo que pela primeira vez em 2025 encontra o seu torcedor. E vamos ver o comportamento, né? A defesa vai ser colocada à prova, apesar de ter um bom retrospecto aqui nos 2 primeiros jogos. Tá frio, Carlão? Rapaz, cara, o Fábio Chave é maluco, velho. Aqui. Eu durmo Olha assim. aqui. Cara, eu adoro. Só uma notícia aqui. Não, e não desliga, assim. Eu gosto do ar-condicionado. Ele mantém o ar-condicionado lá. Jeito, né? A gente tá falando da Inter de Limeira, Júlio, uma notícia sobre a... Sim, senão vai arrumar pra cabeça. Não. Uma notícia sobre o Leão, sobre a Inter de Limeira. A Inter de Limeira tá muito próxima de vender o mando da 9ª rodada contra o Palmeiras, que seria lá no Major Levi Sobrinho, para Uberlândia, tá quase acertado, viu? O que é bichado, Fábio Chave? Quando o cara tá mal, não tem condições de Mas jogo. qual que é a etimologia disso aí? Sei lá. É mais o Neymar tá bichado. Quando ele tem um conjunto de lesões, ou seja, tem condições de jogo. Anos 80, anos 70, a gente, né? Falava muito, jogador lesionado era jogador bichado. Por exemplo, o Carlão hoje, se você for pegar nessa segunda-feira, ele tá bichado, porque ele exagerou no final de semana, ele tá machucado no futevôlei, ou seja, ele é um hoje... mais permanente, entendeu? Não é só o de hoje. É tipo... Mas também se encaixa, se você for levar o pé da letra. Tipo o Rorrito. Tem uma história boa, dá tempo, meu. Flamengo e Atlético Mineiro em 80, o Reinaldo com o joelhão baleado, a torcida do Flamengo, bichado. O Reinaldo com uma perna só, a bola vem, ele caixa. Empata o jogo na ocasião, empate servia pro Atlético Mineiro. É expulso de Mas depois o Nunes fez o gol, isso mesmo. Aí o resto é história. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 horas da manhã com o CBN Esportes. Um grande abraço. Boa.